Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Direto da Redação. Meio afônico, meio rouco aqui, esse tempo que não ajuda muito, clima meio seco, chove, depois faz sol, a gente acaba, o nosso organismo acaba não acompanhando. Aí a idade chega, aí soma um pouquinho da idade com esse clima meio maluco que é do Brasil, aí a gente tem dias que a gente amanhece com essa voz, meio afônico, meio rouco, mas cá estamos nós no Direto da Redação, você que nos acompanha pela TV Grande ABC, canal 3 aqui em São Caetano, distribuição da NET, pelo Facebook, pelo Instagram também, ou seja, para todas as plataformas, para todos os gostos. Como eu sempre digo, tem pro digital e tem pro convencional também. Hoje, dia 9 de março de 2020, já terminando aí os primeiros 10 dias do terceiro mês do ano, trimestre. Esperamos fechar o trimestre aí para surgirem alguns balanços aí de como anda o país, atividade industrial, atividade econômica, setor de serviços, setor do comércio. Vamos ver como é que o Brasil responde aí nesses 3 primeiros meses do ano. Mas nosso bate-papo de hoje, ano de eleição, hein? O nosso bate-papo de hoje é sobre política, mas não sobre políticos, e sim como entender a política. Nosso convidado, Wagner Redondo, diretor executivo da Escola Conquest, especialista em ciência política, formado em ciências exatas nas áreas de engenharia e filosofia, física, licenciatura e bacharelado da Faculdade de Filosofia, ciências e letras da Universidade Mackenzie, formação em ciências humanistas na área de pós-graduação, administração de empresas, bacharelado da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade Mackenzie, para nós falarmos da Escola Conquest. Wagner, obrigado pela visita. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Estou aqui à sua disposição para nós conversarmos, né, sobre política. Delicado o assunto, Wagner? O assunto é muito delicado, sim. Tanto para quem vota, tanto para aqueles que buscam os votos? Sim. Os dois lados? Os dois lados. Para quem é mais difícil? Eu diria que é difícil para os dois. É mesmo? De igual, da 50 a 50? Nós queremos o equilíbrio na balança. Porque se não há o equilíbrio na balança, aquele desvio que tem do equilíbrio é a insatisfação do eleitor. E é aquele que paga. Tanto pagando a conta, quanto pagando que não vê os resultados depois futuros. Não vê os resultados. Então, assim, são duas contas a se pagar. Exatamente. O imposto que é caro e o não retorno do imposto. Né? Sem dúvida. Escola Conquest, idealizada na Eco 92, na questão de sustentabilidade, do mundo melhor, que busca trazer um pensamento mais sustentável, um mundo que preserve o meio ambiente e tenha políticas aí sustentáveis para suas indústrias, para os seus conglomerados gigantescos. Em 96 foi instituído o CNPJ e em 2001 inaugurada. Sim. Fundada. Foi isso mesmo, foi fundada em 2001. Em 2002, nós tivemos uma visita do pessoal da ACHOC Empreendedores Sociais, uma organização de mais de 40 países, né, e que estava sediada no Rio de Janeiro, e eles queriam saber sobre a Escola Conquest, e também sobre o projeto de construção da cidadania e conscientização política. Eles gostaram do projeto, o projeto tem um foco direcionado para empresas, escolas, universidades e OSCs, né? Estava na capacitação de pessoas, no desenvolvimento profissional e gerencial, pela habilidade no social. Então, a habilidade no social hoje é necessária em qualquer área de atividade. É verdade. E nós, então, fizemos um trabalho com as pessoas. As pessoas, vamos dizer, educadores, professores, fizemos um trabalho com políticos, né, nessa área, fizemos um trabalho com agentes comunitários, tudo isso visando torná-los facilitadores, multiplicadores da informação e do conhecimento sobre cidadania e conscientização política, diferente da parte político-partidária. Isso que eu ia perguntar. O que é conscientização política? Onde ela se difere da político-partidária? A conscientização política, ela está relacionada ao que fazer certo e ao que fazer errado. Então a gente tem aí uma consideração de filosofia, causas e efeitos. Você vê o que está acontecendo e você fala, é errado ou é certo. E na política, a gente tem tudo baseado no embasamento legal. Tudo, os projetos todos. Então o que você vê? Você vê os projetos
vagos, né? Dissimulados, enganosos. Faz parte de políticas inconfessáveis, não é isso? Desculpa te interromper, Wagner. A política, eu costumo dizer que no Brasil nós não temos políticos, temos politiqueiros. E que no Brasil não se existe política, existe sim a politicagem. Né? E tudo que se faz é o que é errado, menos o errado ou mais errado. Sim. Não tem o certo. Porque o que é certo realmente não é feito. Sim. Ou a minha visão é distorcida. Não, você está correto. Nós chamamos aquele político que pratica em demasia o proselitismo partidário, nós chamamos de politicalhão. Politicalhão. E aquele político que nunca se elege, está sempre lá, o seu ego, né? E ele é chamado de politiquete. Politiquete. Politiquete é aquele que nunca se elege mas está sempre lá. Está sempre lá. Está sempre lá. Está sempre lá marcando ponto, né? Mas nunca emplaca. Nunca emplaca o voto. Nunca emplaca o voto. E a ideia da Conquest hoje é o quê? É formar cidadãos que entendam, ou oferecer conteúdo para que o cidadão entenda o que é uma política social, o que é ser cidadão? É isso? O que a escola ela pretende fazer é, de uma certa forma, educar as pessoas para a conscientização política. Saber o que é o certo ou errado, assim vai poder conversar com o político de forma igual. Entende? O político se sente confortável hoje. Porque ele não vê em cada pessoa conhecimentos na seara política. É verdade. Entende? E o político, ele faz do jeito dele. Ele chega lá, submete os projetos, sabe que a maioria são inconstitucionais, sabe que não vai conseguir implementar todos os projetos, sabe que a maioria deles tem problemas de superfaturamento, tem problemas que provocam, de uma certa forma, desvios de conduta. E o desvio de conduta traz a corrupção. E o que leva o Brasil hoje no que ele está? No que ele está hoje. O Brasil hoje é um canteiro de obras inacabadas, em virtude de contratos superfaturados, contratos ilícitos, trocas de favores. Na época, ainda quando se existia a verba da empresa, que a empresa poderia aportar a verba no candidato para ele fazer a campanha dele, existia a troca de favor, aquele contrato amarrado. Então eu te ajudo aqui, lá na frente você me dá aquele contrato. Aí está relacionado ao que é certo, o que é errado, as políticas inconfessáveis, aquelas que você faz e, de uma certa forma, lá na frente, ele tem o problema na administração, né? Nós chamamos de aquela parte de comprometimento inconstitucional, superfaturamento, troca de favores. Você vê, no Brasil, tinham as 14 maiores obras do mundo no Brasil. E dessas 14 maiores obras, a maioria não foram concluídas. Não foi adiante. Não foram adiante. E eram obras que trariam qualidade de vida para a sociedade. Sem dúvida. Né? Nossa. De infraestrutura, de mobilidade. Isso. E você não vê nada. Você não vê nada acontecer. Não. Você não vê nada acontecer. Você vê, por exemplo, aquela vertente do Rio São Francisco acontecendo, mas depois de tantas correções, desvios e problemas legais, né? E aqui não é diferente. Em Santo André, São Caetano, São Bernardo, os projetos estão sendo apresentados, não é? Muitos deles vão esbarrar em problemas, não são concluídos, fica para o governo seguinte, e o governo seguinte que entra, ele quer provar que tudo que o outro governo fez não serviu para nada. Foi errado. Começou do zero novamente. Então ele retoma um projeto que ele, quando foi eleito há 8, 12 anos atrás, ele volta com aquilo, e aquilo que é bom, há 4 anos não é tocado e ele não sabe que é uma virtude um governo que entra a reconhecer que alguma coisa que o governo anterior fez serviu para alguma coisa. Serviu para alguma coisa. E que se ficou parado, a gente pode tocar adiante para oferecer para a sociedade o que é de qualidade. Sem dúvida. Não é? Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou muito crítico, ou os chineses são muito melhores do que nós, ou nós somos muito incompetentes? Porque os caras levantaram um hospital em 10 dias.
por causa do coronavírus, Uhum. com mais de 1000 leitos, com infraestrutura, é muita competência deles ou é muita incompetência nossa? A gente não conseguir fazer do mesmo jeito. Nós vivemos fora de um tempo, fora de época, sabe? Por exemplo, tem aí uma parte da tecnologia, inclusive o meu genro, ele é arquiteto formado em Manchester, na Inglaterra, e ele trabalhou muito em arquitetura urbana, nos projetos de construções sustentáveis. Aqueles projetos que você faz em 10 dias um prédio. Sim. E os chineses fazem em 10 dias um prédio, os japoneses fazem aqueles prédios em que eles testam o terremoto para ver a vibração que tem e tudo. Então vocês vejam, aqui nós temos tudo, não temos problemas de ambiente, desse natural, tipo de natureza. Né? Terremoto, maremoto, Exato. tufão. Por exemplo, quantas pessoas morreram em Santos? 29, né? Chegava a 40 e poucas pessoas entre Guarujá, Santos, não é? 40 desaparecidos e 29 mortos. Coisa assim. Então, áreas de risco, certo? Prevenção. Fazer esses módulos sustentáveis, não é? Em vez de pagar aluguel social, faz os módulos sustentáveis e depois, com o tempo, o próprio morador, ele se compromete a colocar um valor para compensar isso depois. Perfeito. Mas você está dando uma condição para ele, mesmo que seja próximo ao barranco onde ele tinha a sua cabana, a sua moradia improvisada ali, coloca ali por perto, de alguma forma, algo que você faça modular e que você pode tirar de lá e levar para um outro lugar quando tiver um problema semelhante ou um perigo de risco também em outro lugar. Perfeito. Então veja, essa parte é importante. Outra parte das enchentes, aqui no bairro da Fundação. Então, fazer o seguinte, ó, a gente vai falar das enchentes quando a gente voltar. Eu vou pedir uma licença, a gente vai para um rápido break comercial e aí a gente já volta para falar as enchentes, bairro Fundação. Ai, que tristeza. Segura aí, a gente já volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Rapidinho, né? Falei. Estamos de volta com o Direto da Redação, pelo canal 3 da NET, aqui em São Caetano, distribuição NET, Facebook, Instagram, tem para todos os gostos. Nosso convidado de hoje, Wagner Redondo, diretor executivo da Escola Conquest. Falávamos aqui, terminamos aqui o primeiro bloco falando sobre as enchentes do Fundação. Enchente essa que em 2019, dia 10 de março de 2019, matou 3 pessoas, acabou praticamente com o bairro Fundação, deixou o bairro debaixo d'água, muita gente perdeu tudo,
fora a dignidade, né? Uhum. Sem dúvida. O que é mais doloroso? Perder todos os bens ou a dignidade, Wagner? Ai, meu Deus. Perder os dois. Aqueles bens que você trabalhou uma vida inteira para ter uma geladeira bonita, um fogão de última geração, Exatamente. um micro-ondas que atende suas necessidades, aquela televisão bonita de 50 polegadas, você trabalhou a vida inteira, juntou aquele suado dinheirinho, e aí, com tudo isso, vai a sua dignidade. Sim. Triste, Sem dúvida, né? é triste isso. Não, é complicadíssimo isso aí. Não dá pra gente não colocar a culpa na política. Não dá, Wagner. Não dá pra não colocar a culpa na política. Bom, o aspecto da política é a visão. Tem pessoas que veem soluções relacionadas à construção de piscinões, não é? E também alguns alteamentos, né? Sim. Remoção das pessoas das áreas, né? Mas levar para onde? Só se fossem para construções modulares, aí sim, preliminarmente, né? Depois, aí até poderia ser. Mas tem o outro lado, que é o foco, a origem de tudo isso. Qual é a origem de tudo isso? O político tem culpa nessa origem? Olha, analisando bem, a origem de tudo isso está Na natureza, talvez, pela forma com a qual o rio, no caso das enchentes, o rio, pela forma com a qual ele foi, ele nasceu, mas aí ao seu redor, no seu entorno, foram feitas edificações, avenidas que acabaram ali estrangulando... permeabilizando bastante. Foram estrangulando Sim. o seu caminho, né? Agora, não teria uma segunda alternativa? Olha, uma solução é aquela solução que ela começa hoje, vai dando resultados, e depois de um certo tempo você já tem minimizado 80% do problema das enchentes. Só que tem que começar um dia. E começar um dia o que é, gente? Tudo é relacionado à vazão, à velocidade das águas. É a velocidade das águas que descem para os rios, galerias e córregos que causa as enchentes. Então tem que trabalhar, diminuir essa velocidade das águas que descem para os rios. E diminuir essa velocidade das águas que descem para os rios está relacionada à tecnologia, está relacionada à troca do asfalto e troca de cimento para poroso, para deixar de ser tão permeável, mas isso tem que fazer a troca. Se você faz a troca na região topográfica mais alta, você começa a melhorar e aquela chuva, ela não vai correr com tanta velocidade para o rio, ela vai começar a ser mais absorvida. Olha esse lado. Não digo que não esteja errado a construção de piscinão, mas causa um problema depois, porque vai virar pasto de animais depois. Porque vem aí o governo do estado e dá o investimento e depois a manutenção fica com a prefeitura nunca tem no seu orçamento o dinheiro para fazer a manutenção dos piscinões. Veja os piscinões que nós temos por aí. A última chuva, diga-se de passagem, o piscinão de São Bernardo não foi suficiente para segurar. Então, nesse aspecto aí, nós temos que trabalhar projetos sociais. E é onde entra a Conquest. É onde entra a Escola Conquest, com os projetos sociais, que vai beneficiar políticos, educadores, professores, né, agentes comunitários, estudantes, profissionais de qualquer área de atividade, né? Os universitários também podem ser beneficiados. Que legal. Né? Porque a gente pode dar, inclusive para eles, os universitários, um comprovante de crédito, um estágio supervisionário de ensino, né? Para que eles façam os nossos projetos sociais. E esses cursos têm certificação reconhecida pelo MEC ou são cursos extracurriculares? São extracurriculares, cursos livres. Cursos livres. Cursos livres. Mas que dá conhecimento e dá conteúdo suficiente para ele se apoderar dessas informações. Sem dúvida, sem dúvida. São cursos assim que você se desenvolve, você passa a ser um multiplicador da informação e do conhecimento, só que todos esses políticos, educadores, agentes comunitários, todos têm que ser voluntários. A gente enaltece a importância do voluntariado, entendeu? Interessante. Isso é muito bom. E a gente tem sim, viu? Dentro de uma empresa de 20 mil funcionários, você separa uma amostra aí de 15, 20 funcionários que começam a aprender o nosso projeto social, de cidadania, né? Depois eles vão multiplicando dentro da própria empresa e saem para as escolas do ensino básico. Então esses funcionários, a maioria deles tem filhos nas escolas. E eles querem o bem dos filhos.
Então vai melhorar a condição de ensino aí, a qualidade do ensino. É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito, não é? Mas tem que começar. Tem que começar, tem que começar. E o que falta para esses políticos? Porque assim, tudo que a gente fala no Brasil, o Wagner, o pontapé inicial é a política. Porque, o projeto social é interessante, o voluntário é fantástico, os trabalhos que eles fazem, mas em determinado momento vai esbarrar na política. Quando começa a ganhar vulto, quando começa a ganhar corpo, aí esbarra na política e vem aquele político que fala, eu já tinha pensado nisso. Exato, exatamente. E aí acaba pegando um projeto e aí ele morre. O projeto parece que ele falece. Sim, sem dúvida. Por quê? Sem dúvida. Por quê? Os projetos, eles são colocados, como eu disse logo no início, né? Eles são colocados e o embasamento legal é que prevalece. E é difícil levar adiante os projetos, porque os políticos, eles têm a sua assessoria jurídica, né? Sim. Eles trabalham com a sua assessoria jurídica, mas eles não olham eles olham o interior de... Não são todos, é lógico, né? Tem aqueles políticos que são mais... Nós fizemos vários trabalhos com políticos e com prefeituras também, dentro da Escola Conquest. Em 2008, eu fechei a Escola Conquest porque eu fui convidado por um prefeito para fazer parte da sua equipe nos 4 anos de governo de Santo André. Então eu participei, só que eu tive que fechar a escola para não ter problema de conflito de interesses. Claro. Então, voltei em 2013, 2014 com a escola novamente. Por isso essa escola de... Você não seguiu os 4 anos? Eu fiquei os 5 anos. Quando mudou o governo, mudaram todas as considerações e apareceu aquele problema. Tudo que fez não serviu para nada e voltaram coisas que haviam... Estaca zero. Vamos voltar para o zero, que é de uma certa melhor. forma. Eu digo que sempre na estaca zero ocorre com a educação. Com a educação ocorre estaca zero. Sempre. Quando o governante entra, ele quer provar que o governo anterior não fez nada, então não acontece melhoria contínua, entende? Que é uma escalada, né? E eu vou falar, Wagner, a educação é o calcanhar de Aquiles de toda sociedade, Não existe um país desenvolvido no mundo na qual a educação não seja o seu principal pilar de sustentação. Sem dúvida. Não consigo enxergar. Então, assim, não adianta a gente pensar em faculdades, universidades, se você não tem educação básica de qualidade. Sim. Como é que você vai ter um engenheiro que não sabe somar? Sim. Como é que você vai ter um letrado que não sabe ler, que não sabe interpretar uma frase? Não sabe, então. Né? Então, a educação básica é a base de tudo. Básica, né? Já diz tudo. Exatamente. Básica. Então, você veja, Escola Conquest. Conhecido? É conhecido? Não é conhecida a Escola Conquest? Então, Desafio Brasil, 2013, nós fomos considerados um dos melhores projetos. Entre 1000 startups, nós ficamos entre as 100 primeiras. Startups com o projeto Construção da Cidadania e Conscientização Política. Então, você veja, o MEC, por exemplo, nós submetemos ao MEC o nosso projeto de construção de cidadania da escola, e o MEC considerou o projeto razoável e deu recomendações para que nós fôssemos adiante. Conseguimos o apoio do MEC para levar adiante o projeto. Né? A Choque Empreendedores Sociais. Fomos indicados para o Prêmio Empreendedor Social pela McKinsey, Anshan McKinsey. Então você veja, a Escola Conquest, ao longo desses 20 anos, muita coisa aconteceu. Mas nós sentimos essa dificuldade, porque parece que tem aí uma casca, um envolvimento, não comprometimento, um envolvimento, porque o envolvimento é falso ideológico, é uma casca. Essa casca dentro da política, de que é a mesmice. Continua sempre da mesma forma, mas nós com esses projetos e cursos que nós temos, nós queremos complementar esse trabalho. Não vai deixar de fazer política partidária, mas vai ter um complemento de educação política para os seus simpatizantes, colaboradores. Até aqueles que não são simpatizantes. Mas para conquistar o eleitor. Perfeito. Porque o eleitor já está cansado dessa história da política partidária. Então ele quer ver alguma coisa diferente e
e ele se apega a novos candidatos. Então, pessoal, novos candidatos, venham conosco. Vamos trabalhar a conquista do eleitor, que com certeza você vai conseguir muito mais votos do que ficar apenas no proselitismo partidário. Maravilha. Estamos chegando ao final do Direto da Redação. Wagner, então, ó, antes, caneta na mão, se interessou pelo assunto? Tem que se interessar. Você está inserido neste assunto. A sociedade está inserida. Então, anota aí. Ana Lúcia Almeida, 992927417, ela é diretora de marketing de projetos, ou Ana Almeida, @escola Conquest, Conquest com T mudo no final.com.br. Ou se não, pode falar diretamente com o Wagner, 998362191, que é o diretor executivo da Escola Conquest, ou consultor, @escolaconquest.com.br. Ou, se você preferir ir presencialmente, Rua Abernésia 478, bairro Santa Maria, ali em Santo André, aqui do lado, vizinho de São Caetano. As informações dadas. Então, se intere, procure saber. Esse ano é ano de eleição, né, Wagner? Ano de eleição. Ano de eleição. Mais uma eleição, hein? Quantas eleições nós passamos, hein? Dá medo? Nossa! E olha, eu me lembro da primeira vez, 1977 e 78, nós elegemos aqui em São Caetano Osmar Ribeiro Fonseca para deputado estadual e Antônio Russo para deputado federal. Naquela época foi alguma coisa. E aprendemos muito. Aprendemos muito. A parte da campanha política partidária. 77, antes das diretas já, antes da troca de governo. E depois disso, em 92, eu fui atrás dessa parte da sustentabilidade, cidadania, importância em projetos sociais e tudo, complementando agora tudo isso. Então a gente tem sinais de vitórias, entende? Dava e conquistas, né? Dava para ter feito mais? Eu acredito que sim, mas olha, nós temos um pouco de culpa também. Por quê? Porque nós temos que conquistar o eleitor. Então nós temos que ter parceria, nós temos que ter grupos de mente superior agregado para que possamos conquistar o eleitor. E o eleitor se sinta bem vendo os seus serviços, né, o anseio concluído, respeitado, suas prioridades de bairro, falhas da administração, não é isso? Mesmo as denúncias têm que ser bem pontuadas e analisadas, né? Tudo isso para um bem maior. Vamos ser politicamente corretos, gente. Tudo que está sendo feito para melhorar a situação atual, não é isso? Pelo menos é o que se espera. Wagner, obrigado pela entrevista. Valeu, Sucesso então. para você e para a Escola Conquest. Obrigado, viu? Valeu. A você que acompanhou o Direto da Redação, a sua participação é muito, mas muito importante. Outubro agora tem eleições municipais. Você vai escolher os vereadores, você vai escolher o prefeito da sua cidade. Cuidado quem que você escolhe. Escolha a pessoa certa. A gente sabe que é difícil, né? Às vezes escolher aquele que, de repente, vai fazer pouco, mas não vai roubar. Ou, de repente, apostar naquele que faz, mas rouba. Sei lá. É difícil, né? Vai lá, estuda antes. Procure a pessoa que traga mais coisas positivas do que negativas para a sociedade. É o que a gente precisa. A você que acompanhou o Diário da Redação, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia e até o próximo programa. Tchau.